Bem-vindos ao Ensaio Geral da Renascença. Estamos hoje ao vivo no Teatro Nacional Dona Maria II em Lisboa. É assim, uma vez por mês, esta parceria Renascença-Dona Maria dá-lhe a conhecer através da rádio, que pode ver aqui no Teatro do Rossio. E hoje vamos falar de diferentes gerações de teatro, dos que dão os primeiros passos, dos que seguem o caminho e dos que, do alto da sua experiência, nos presenteiam com grande teatro. Para a conversa temos connosco aqui na Livraria do Teatro o Paulo Sousa Costa. Ele é o encenador da peça A Ratoeira, um espetáculo que vai subir ao palco este sábado, aqui no Dona Maria, no âmbito da homenagem a Rui de Carvalho, que está a completar 80 anos de carreira. Temos também Miguel Maia, da direção artística do festival Esta Noite Grita-se, que em dezembro chega ao Dona Maria, e Paula Diogo, a criadora da peça Espelhos e Monstros, que estreia na Sala Estúdio a 8 de dezembro. Muito obrigada aos três, obrigada também ao público por estar connosco. Paulo Sousa Costa, começo por si, por perceber um pouco sobre esta peça A Ratoeira, que vai trazer o Rui de Carvalho aqui ao palco do Dona Maria neste sábado. É uma peça da Agatha Christie. Que história é esta da Ratoeira? É um grande enigma, muito à imagem da Agatha Christie, que nos vai enrolando ali na história de suspeitos, em que todos são suspeitos, no fundo é o líder desta ratoeira, e que depois, no final, vamos perceber quem é que é o grande assassino, não é? Ou quem é o culpado ou a culpada. Como sempre, vamos descobrir. Como sempre, felizmente conseguimos descobrir no final, e é mesmo no finalzinho. E ao longo do texto, a Agatha Christie, como é mestra nesta matéria, consegue-nos pôr a desconfiar de praticamente todos, às vezes menos de quem é o culpado ou a culpada. E eu estou sempre a usar no masculino ou feminino para não deixar já não dizermos já quem é o culpado ou a culpada. Basicamente é um casal que está a começar um negócio novo, que é uma espécie de hotel, uma residencial, em que recebe os seus primeiros clientes, e de repente há a notícia que houve um assassínio em Londres e descobre-se que esse assassino pode estar já na pousada. Resulta que ali a determinada altura uma dos hóspedes morre. E agora vamos ver quem será o culpado. E como é que está a ser este trabalho com o Rui de Carvalho? É alguém que tem uma experiência imensa, é de facto um senhor do teatro. Como é que está a ser este trabalho? Sim, sempre que me fazem essa pergunta, eu só me consigo lembrar da humildade do Rui, não é? Porque uma pessoa com o estatuto do Rui, em que já foi nomeado por tudo e por todos, consegue ainda assim trazer para o palco a experiência dele, mas quase como se estivesse a aprender. O que eu senti nele é que parecia que estava a aprender outra vez alguma coisa de novo. E se calhar é essa a magia dele, não é? Esta humildade de aprender, de se integrar aos projetos como se fossem os primeiros da sua vida, dão ali uma frescura não só a quem está a ensiná-lo, como ao texto e como aos colegas. E o encenador também aprende com ele? Bastante, aliás, mesmo um encenador mais teimoso que não quisesse aprender, o Rui está sempre a contar-nos histórias que nos levam a aprender muitas coisas. E se há uma coisa que eu com ele aprendi várias, uma coisa que com ele aprendi é, de facto, por mais estatuto que um ator tenha, tem que ter humildade para perceber e para receber o que está ali a acontecer naquele dia, porque é sempre diferente, a peça é outra, o texto é outro, que curiosamente para ele não era outro, porque ele já tinha participado na Ratoeira nos anos 60, não naquele papel, no papel do Trotter, e ele próprio ajudou-nos a perceber um pouco a mecânica da peça, portanto foi uma experiência única. Já vou querer saber mais sobre essas histórias. Saltamos para outra geração de artistas. Paula Diogo vai estrear na Sala Estúdio este Espelhos e Monstros. É uma peça que nasceu no seu corpo, na sua cabeça, numa viagem bem longínqua à Islândia. Não trouxe o frio, mas trouxe uma peça de teatro. Que história é que estes Espelhos e Monstros, que caminhada de teatro é esta? Sim, o ponto de partida para este trabalho é um vídeo que eu filmei na Islândia em 2019, em que há uma figura de uma mulher vestida de Mulher Maravilha que caminha na paisagem islandesa. E esse foi o ponto de partida para esta criação. Aquilo que nós vemos em palco agora nesta peça, eu começo por dizer que é um dia-a-dia de uma pessoa normal, mas pronto, vocês vão perceber quão normal esta pessoa é ou não é, mas basicamente é um processo de... Descoberta?
é um processo de transformação, acho. Acho que é um processo de transformação aquilo que vemos em palco, de alguém, um processo de transformação, um processo de superação também constante. Por isso, é uma espécie de metáfora dessa caminhada original, dessa primeira caminhada do vídeo. E o teatro presta-se, de facto, a várias formas. Esta noite Grita-se, é o festival que vem em dezembro aqui ao Teatro Nacional Dona Maria II. É um festival que se apresenta como um festim itinerante da palavra, onde, à semelhança de um banquete, se come, se bebe, se degusta a palavra. Nós estamos precisamente na livraria, rodeados de palavra de teatro. Miguel Maia, que festival é este? O que é que ele traz no dia 3 e 4 de dezembro aqui ao Dona Maria? Olá. Bem, o festival Esta Noite Grita-se é um festival de leituras interpretadas de textos de teatro, ou seja, não tanto as leituras encenadas, mais conhecidas do público em geral, em que há apontamentos de encenação, apesar de se estar a ler um texto. Aqui limitamos-nos, entre aspas, a ler e a dar toda a centralidade à palavra lida. Estar com o livro na mão? Estando com o livro, páginas impressas do livro. No seguimento de um processo de ensaios em que se discute, ensaios de mesa, que corresponde, de certa forma, também àquilo que é o início de muitos processos de trabalho de textos de teatro, não é? E que levam depois a palco. Mas temos descoberto, isto começou por uma grande vontade minha e do Filipe Abreu, que comigo dirijo Esta Noite, uma grande vontade de ler teatro e de querermos partilhar com outras pessoas este ato de ler o teatro, que é uma coisa que as pessoas não têm tanto esse hábito, não é? Se em Portugal já há baixas taxas de leitura, imaginemos, de romances, não é? Imaginemos então o que é que acontece com o teatro. E no fundo também é o trabalho de bastidores do teatro, ou seja, é normalmente assim que se começa a ensaiar, a passar o texto, não é? É de certa forma assim que se começa a criar entusiasmo por parte de quem está à volta da mesa pelo texto. E é esse tipo de entusiasmo ainda muito pueril que trazemos para o palco. Portanto, não trazemos, obviamente, um objeto acabado, porque ao meio dos ensaios não se traz um objeto finalizado. Bem, enfim, o teatro nunca traz um objeto finalizado, não é? De certa forma, mas pronto. Mas traz, na esmagadora maioria dos ensaios, os atores dizem, pá, temos que levar isto à cena. Como quem diz, temos que levantar isto para além da leitura. E é esse tipo de entusiasmo que nós trazemos. Neste dia 3 e dia 4, o que vamos trazer é um texto que é o vencedor da segunda edição do Prémio Nobel de Dramaturgia de Autoria Feminina. Este ano foi ganho pela Maria Júlia Pinheiro, uma autora brasileira, e vamos trazer cá e ler esse texto para o público que quiser conhecer e lançar o livro. E para quem nos ouve e está aqui também no teatro, voltando a Rui de Carvalho, há também uma exposição aqui no Dona Maria que se chama Retratos Contados, que presta homenagem ao ator. São fotografias de arquivo também, e dia 30, ou seja, já na próxima quarta-feira, há uma visita guiada à exposição pela mão do seu curador Nelson Mateus. É uma vida de facto recheada de histórias, Paulo Sousa Costa, neste trabalho. Que histórias, que memórias também o Rui de Carvalho tem trazido para esta peça ratoeira, sobretudo essa questão que disse há pouco, ele já a fez, passou este tempo todo, como é que ele se apresenta agora também com o fio da idade nesta peça? Sim, são papéis diferentes que ele interpreta, até pelo typecast, não é? Então, tem uma idade diferente, portanto não poderia estar a fazer o mesmo papel. Foi-nos contando algumas histórias de então. Enfim, o Rui é muito saudosista, como sabemos, e eu acho que isso também é uma particularidade dele, e fala muito dos atores que participaram com ele nessa experiência da ratoeira, e como faziam, e a forma diferente como nós fazemos, porque cada encenador pega no texto e tenta fazer a sua interpretação, juntamente com o conjunto, com o elenco, e ele, de facto, tem trazido algumas histórias, mas já começa a deixar histórias também nesta participação dele, porque... Por exemplo? A estreia da ratoeira não é feita pelo Rui. Só isso já nos deixou ali meio atarantados, isto porque estávamos a ensaiar, no processo normalíssimo, e a uma semana antes de estrearmos a ratoeira veio a pandemia que nos mandou fechar portas, portanto logo aí tivemos que parar todo o processo, como todos nós, não é, no mundo. Dada a ordem para voltarmos à cena, não é, todos os que podiam, em meados de setembro, regressámos aos ensaios e o Rui teve que ser operado a uma hérnia que tinha e que todos pensávamos que ele ia recuperar, mas recuperou, felizmente, mas não no tempo que precisávamos para ensaiar, para estrear, o que fez com que depois de todo o nosso entusiasmo, depois de todo aquele trabalho também de leitura que nós fizemos e de interpretação, de preparação, o Rui acaba por nos ver estrear, estando ele na plateia, porque ali em tempo recorde tivemos que chamar o Virgílio Castelo,
que numa semana conseguimos levantar ali, com muito esforço, obviamente, e mais esforço ainda do Virgílio, conseguimos estrear a peça, mas sem... Mas isso também mostra a resiliência de um ator e, de facto, ele é a prova viva de que não há idade para se reformar e, portanto, agora que pôde, vai estar aqui nesta peça. Ele é esse exemplo de... Sim, sem dúvida, e é um exemplo... não é só para o elenco que partilha com ele o palco, é qualquer elemento da equipa, do figurinista ou porteiro, quem se rodeia do Rui, tem uma admiração incrível, mas é recíproca, porque o Rui tem muito amor para dar e consegue à volta dele granjear ali um entusiasmo incrível, e de facto essa é a particularidade maior, diria, do Rui. Estamos já a preparar outro espetáculo, não vem a propósito, mas só vem a propósito por causa das memórias do Rui, em que vai ser o Rui, de facto, a contar todas estas histórias que ele nos tem contado, e isto surge a partir disto mesmo, desta experiência com ele em bastidores e nas viagens. Já fomos a mais de 30 cidades com o espetáculo, e em cada cidade temos os almoços, os jantares. Colecionando histórias. Sim. E houve um dia que eu disse, o Luís Isto Pacheco... dá um espetáculo. O Luís Pacheco, claro, disse, Paulo, mais eles do que eu, porque eu depois não vou às digressões todas, obviamente, e disse, olha, temos ouvido tantas histórias, daquelas que temos falado, se calhar está na altura de pensares fazer um espetáculo com o Rui sobre as memórias dele e sobre estas histórias todas, que eu acho que vai ser... Vamos ficar à espera desse muito espetáculo. Paulo e Diogo, este diálogo de gerações também tem essa experiência. O que é que se aprende com atores de outra geração, que já fizeram também teatro noutras circunstâncias? O que é que eles trazem de mais-valia para alguém, não é o seu caso que está a começar, porque já cá anda há algum tempo, mas que tem uma diferença de idade? O que é que se aprende com esta geração de atores mais velhos? Acho que se aprende muito, tanto com os atores mais velhos como com os atores mais novos, porque são experiências muito diferentes, não é? São tempos muito diferentes, são modos de fazer. É óbvio que os atores mais velhos têm toda uma experiência já acumulada que os mais novos ainda não têm, mas se calhar os mais novos têm o entusiasmo que os mais velhos também às vezes já não têm. Então acho que esse cruzamento de gerações é essencial e até acho que deveria acontecer muito mais na nossa cena teatral. E no caso da sua peça, é um monólogo, como é que também se enfrenta o público dependendo só de si própria? Enfrenta-se muito bem. É um monólogo, mas como eu dizia há pouco à Maria João, é um monólogo em cena, e nem em cena porque nós somos duas em cena, sou eu e a Cigarra, que faz a música ao vivo do espetáculo, mas é um monólogo acompanhado de muitas pessoas, portanto é uma equipa muito, muito grande e muito ativa na construção do espetáculo. Portanto, eu nunca me sinto a não fazer propriamente sozinha. um solo, eu sinto-me quase uma representante de um grupo de pessoas, não é? Mas acho que o ator está sempre nessa relação íntima também com o público, não é? Mesmo quando não é um monólogo, eu acho que a relação se faz muitas vezes também de um para um, quase. O festival Esta Noite Grita-se tem, antes de chegar aqui ao Dona Maria, uma paragem, digamos assim, no Centro Cultural de Belém, já este fim de semana. Miguel Maia, o que é que levam ao Centro Cultural de Belém? É um espetáculo? É uma leitura? O que é que lhe devemos chamar? Essa é uma pergunta interessante, porque eu tenho muitas vezes essa discussão entre aspas, se isto é um espetáculo, se é uma leitura. É uma leitura que é um espetáculo, na verdade. Nós temos tido algumas pessoas, sim, porque eu acho que a partir do momento em que sabemos em cima de um palco e estamos a fazer algo para os outros, estamos a dar um espetáculo, não é? Portanto, se estamos a ler ou não estamos a ler, não é? Isso, pronto. De qualquer forma, nós temos sentido que as pessoas têm-nos trazido exatamente esse feedback, de que vieram ver, até houve casos. Eu vi este texto em cena e gostei mais de ouvir esta versão, porque fechei os olhos e estive a ouvir com atenção e a imaginar por mim próprio, porque nós falamos das escalas, damos as palavras do autor também, e isso permite que as pessoas criem uma espécie de mini encenação dentro da sua cabeça. No CCB, este fim de semana, vamos ter o nosso quarto texto deste festival, um texto do David Mamet, que é o Búfalo americano, é um clássico do David Mamet, um dos primeiros textos que ele escreveu, e é engraçado porque isto também se cruza com o tema da nossa conversa de hoje, que trabalhamos textos de várias gerações e esses textos cruzam-se com atores também de várias gerações no elenco. Nós, por exemplo, temos 3 atores de 3 gerações diferentes neste elenco. Temos o André Gago,
temos o João Pedro Mamed e depois temos o Bruno Soares Nogueira. São 3 gerações diferentes, e o que é interessante neste confronto, entre aspas, de gerações, é perceber que muitas vezes os atores mais velhos são quem está mais aberto e quem está mais elástico perante novas propostas de texto, novas propostas de autores que são, assim, poderiam à primeira vista ser mais vanguardistas, não é? E é interessante como aqueles atores que ainda resistiram no panorama teatral português, que não é difícil resistir, e que chegam a mais velhos, são aqueles que têm uma maior capacidade também de se entusiasmar, de se maravilhar com textos que aparentemente são textos mais difíceis e que nós até poderíamos achar, para esta pessoa que já está há tantos anos nisto, se calhar vai achar este texto um pouco estranho, e tem que dizer exatamente o contrário. No fundo, aquilo que o Paulo estava a dizer em relação ao Rui, que parece que está a aprender, não é? Mesmo pela primeira vez. Há sempre aqui um entusiasmo, um brilho no olhar, como se fosse a primeira vez. Isto para nós é extraordinário, eu diria para todos que o rodeiam. E às vezes falamos muito sobre isso, sobre o cansaço, não é? O cansaço do ator. Não o cansaço físico, mas no caso do Rui, obviamente com a idade que tem, apresenta algum cansaço natural, mas o cansaço da representação, 80 anos, não é? Como é que não se chega ao cansaço? E vendo o Rui a trabalhar em bastidores, ou seja, nos ensaios, e depois, imediatamente antes do pano subir, percebe-se que é impossível ele cansar-se mentalmente, não é? Psicologicamente. E Al Pacino tem uma frase muito interessante sobre isso, que é: a repetição refresca-o. Portanto, quando um ator como o Al Pacino, que deveria ter algum cansaço, não é? Percebe-se que de facto é aquela repetição que lhe dá mais estímulo, e mais estímulo é quase como uma mola propulsora que nunca vai acabar. E o que sentimos no Rui é isso, que ele não acaba. No ensaio geral, vamos agora escutar as perguntas que o nosso colaborador semanal, Guilherme de Oliveira Martins, do Centro Nacional de Cultura, deixou para os nossos convidados. O melhor acesso à cultura exige um diálogo, uma troca de experiências efetivos entre gerações diferentes. Eis um desafio difícil. Para Miguel Maia, a minha pergunta tem a ver com a relação com as comunidades e os públicos, designadamente o teatro como meio privilegiado da educação permanente. Como tornar mais acessíveis a todos os públicos os clássicos do teatro, como modo de permitir uma melhor compreensão das artes enquanto elementos de melhor respeito mútuo e de salvaguarda dos direitos fundamentais, bem como de combate pacífico em prol do desenvolvimento humano. Para Paula Diogo, gostaria de saber como poderemos, através da reunião de criadores de diferentes áreas e geografias e de uma cooperação estreita entre gerações e experiências diferentes, assegurar que as práticas de solidariedade, de cuidado, de atenção e de empatia possam ser aprofundadas pela livre circulação de ideias e pela promoção das artes em diálogo vivo, em que o teatro desempenha um papel fundamental. Para Paulo Sousa Costa, neste diálogo entre gerações diferentes, ponho a pergunta que se liga à sua própria experiência de pôr as artes e a cultura mais ao dispor das pessoas, dos públicos, quer na produção como na informação. Com pessoas diferentes nas origens, nos interesses e nas causas, como é que a cultura hoje, enquanto sementeira de ideias e meio de libertação e respeito mútuo e de desenvolvimento humano e dignidade, pode tornar-se um fator de democracia? Começamos pelo Miguel Maia. É uma pergunta interessante. Surgiu várias vezes a palavra mesmo nas perguntas aos meus colegas, diálogo. E surgiu comunidade e acessibilidade. Esta é a pergunta de $1 milhão, não é? Que é como é que nós, criadores, conseguimos trabalhar, primeiro, para chegar a mais pessoas e as mais diversas possíveis, sem pôr em causa aquilo que é a nossa procura interior, a nossa vontade de, ao estudar mais, também querermos saber mais. Como é que mantemos este diálogo? No Esta Noite Grita-se, que é um festival de leituras, aparentemente uma coisa aborrecida, não é? Vamos ler para cima de um palco. O feedback que nós temos tido das pessoas é exatamente o contrário, não é? De que é uma coisa que vive muito do entusiasmo que eles conseguem sentir por parte dos atores. E com Esta Noite Grita-se, o que nós temos tentado fazer, há aqui duas perspectivas. Uma, que é a diversidade na oferta, a diversidade no tipo de
coisas que trazemos a palco e com diferentes tipos de artistas, e isso temos feito um esforço grande por trazer desde clássicos dos gregos até à contemporaneidade, obviamente com mais textos contemporâneos, e depois há outro aspecto que tem a ver com a diversidade e com as diferentes vozes no palco, que é o facto de eu e o Filipe Abreu termos percebido ao longo dos tempos que começaram a esgotar-se aqueles textos que nós gostávamos mais e queríamos procurar outros. E percebemos que quase todos os textos que escolhíamos, ou aqueles que tínhamos à mão, eram textos de autores masculinos. E começámos a perceber que não só isto é uma coisa importante de que se fala, mas de facto, se nós queremos ver no palco um bocadinho o espelho do mundo, então temos que ver o espelho pelo menos 50% das pessoas do mundo. Então inaugurámos este prémio de nova dramaturgia, da autoria feminina, porque percebemos que no máximo 15% dos trabalhos editados em Portugal, ou traduzidos em Portugal, textos de teatro, são de mulheres. E isso é uma coisa que não é só em Portugal, é internacional esse problema. Então, uma forma de trabalhar a diversidade e também mais público ir ao teatro é também criarmos mais vozes em cima do palco para que mais pessoas representadas possam ir procurar essas vozes. Então, eu tento resumir, juntar várias coisas que apareceram aqui na pergunta misturadas. Eu tenho por princípio nos meus trabalhos juntar pessoas de áreas muito diferentes e de idades também diferentes, de geografias diferentes, que é tudo o que apareceu aqui, e pô-las, tentar colocá-las em processos de trabalho muito horizontais e muito partilhados. A minha tentativa com isso é ir criando quase micro-utopias em que posso criar outras possibilidades de mundo, outras formas de trabalhar, em que posso abrir espaço para outras realidades que não são as realidades que maioritariamente nos são impingidas, nos são todos os dias. E é isso que tento também fazer neste trabalho e dou particular atenção a práticas empáticas de cuidado pelo outro, que tentam ter o diálogo e a troca, basicamente, como centro do processo. E acho que toquei em quase tudo que a pergunta incluía. Paulo Sousa Costa. Sim, também acho que é uma pergunta pertinente, até porque discute-se bastante qual é o papel do teatro e para quem o teatro deve ser feito, se é que deve ser feito para alguém. Eu gosto de acreditar que quando fazemos teatro temos que pensar nesse alguém que é o público, né? Porque teatro sem público quase que falta ali alguma coisa. Né? Nós podemos ter a melhor peça do mundo, se não tiver público não chega ao seu propósito. Eu gosto de pensar, não cumpre. Eu gosto de pensar que quando fazemos teatro também fazemos para o público. E o público, na maior parte das vezes, sabe o que quer, não é? Nós é que às vezes há quem tente menosprezar um pouco ao gosto. Shakespeare era teatro popular. Não é? O Pitt da Globe levava 1000 pessoas em pé. Portanto, claro que hoje reconhecemos o mérito do Shakespeare a um patamar que quase o eleva tanto que o afasta do popular ou do povo. Mas não é verdade, era popular. Agora, as histórias é que têm que ser boas. Eu acho que há teatro bom, teatro menos bom e teatro mau. Não é? Mas isso é o público que tem que definir o que é o bom, o menos bom e o mau. Se lhe apetece ver, se quando vê se aprende alguma coisa, se vai para aprender, se vai só para se entreter, porque o entretenimento também é importante, não nos podemos esquecer da zona de entretenimento que é esta área das artes performativas. Eu quando escolho textos, penso bastante como é que o público vai reagir e enquanto estou a encenar, ponho muitas vezes na cadeira do espectador e não é à toa que o encenador está deste lado, não está daquele lado, portanto tento perceber muito bem qual é o caminho que pode levar para o ator, mas sem me deixar embriagar pela vontade de agradar só o público. Acho que nós temos que sair realizados. Enquanto encenadores, enquanto atores, temos que nos sentir realizados. Isso acontecendo, o público vai acabar por aparecer. E que público vai estar atento este dia 26, este sábado? Esta peça, a Ratoeira, tem um elenco maior, só falamos do Rui de Carvalho, mas tem mais atores em palco. Sim, tem vários atores em palco. Temos o Daniel Cerca Santos, temos o Luís Pacheco, temos a Sofia de Portugal, o Rui de Carvalho,
a Elsa Galvão, Philip Crawford, enfim, temos este aparato dado pela Agatha Christie, em que conseguimos trazer para Portugal uma peça que está há 70 anos em cena, não é? Está no Guinness Book como a peça há mais anos representada, que nunca parou, nem a morte da Agatha Christie, a pedido dela, fez parar o espetáculo. No dia que ela morreu, os atores representaram a peça e no final é que informaram que a Agatha Christie tinha morrido. O único fator que fez parar a Agatha Christie, neste caso a ratoeira, foi a mais recente peste, foi a pandemia. A pandemia. Paula Diogo, Espelhos e Monstros vai estar em palco a partir de dia 3, até dia 3 de dezembro, dia 8 até dia 18 de dezembro. Fica o convite também para virem ver este espetáculo. Claro. Miguel Maia, e o festival Esta Noite Grita-se chega dia 3 aqui ao Nacional e fica até dia 4. 3 e 4, exatamente. Às 7 da tarde. Sim, dia 3 é o lançamento do livro e a atribuição do prémio, digamos, à autora vencedora, e com a leitura e conversa também com membros do júri e com a autora, e dia 4, nova leitura aqui também no teatro. São muitas as propostas, agradeço aos três por terem estado no ensaio geral feito ao vivo, com assistência técnica de José Ferreira. Na rádio voltamos de hoje a 8 dias com novas propostas culturais para si. Agradeço também ao público aqui presente, uma boa noite e um bom fim de semana.